nós trazemos um professor queridíssimo, que alguns de vocês até já conhecem pelo currículo, pela trajetória artística, pela produção cultural desse professor. Ele é o Fernando Lira. Daqui a pouquinho eu apresento mais um pouquinho dele e vou te chamar aqui nosso audiodescritor, nosso querido Kennedy Saldanha, para falar um pouquinho desse processo da audiodescrição nessa palestra linda. Registrando que nós estamos aqui na APAI Maranguape e nós temos aqui aproximadamente 25 pessoas na sala, estão chegando mais, estão vindo ali de outra sala, estão chegando na palestra e continuarão assistindo conosco essas 2 horas de palestra com o professor Fernando Lira. Kennedy Saldanha, fique à vontade. Eu estou aqui também com a nossa querida Marisa, nossa intérprete e tradutora de Libras, e daqui a pouquinho entra o nosso também tradutor e intérprete, o Paulo Marinho. Sejam bem-vindos. Na hora que vocês quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, perguntem, tirem dúvidas, sugiram. Temos alunos da APAI Maranguape, o público maranguapense, também temos professores, coordenadores da APAI. Quero saudar aqui os professores que aqui se encontram na sala também, da instituição, em nome da Laura, nossa coordenadora. Muito obrigado pelo espaço, pelo acolhimento, tá bom? E sigamos. Kennedy Saldanha, fique à vontade. Obrigado. Então, bom dia a todos, os presentes aqui, né? Naturalmente agora, nos eventos de cultura do Estado do Ceará, a gente, além de se apresentar, dizer o nome, a gente também faz a nossa autodescrição, que é uma forma de identificar para as pessoas cegas que estão na plateia, que elas saibam com quem elas estão falando, né? E de que forma elas estão posicionadas. Eu sou Kennedy Saldanha, eu sou um homem preto, pardo, tenho 1,70 m de altura, cabelos pretos, óculos com armação preta, estou vestido com a camisa jeans azul, calça jeans azul também e tenho um bigode, né? E estou com um relógio no pulso direito. Nós estamos posicionados aqui nesse auditório do lado esquerdo da plateia, de vocês que nos veem, né? É importante fazer essa localização espacial. Esse espaço, esse auditório, ele tem um formato retangular, né? Tem uma janela de vidro ao fundo, a porta de acesso fica do lado esquerdo, né? À disposição do público presente, nós temos cadeiras verdes localizadas, né? Aqui ao centro está posicionado o projetor, o computador, e onde o espaço que o Davidson vai ficar dando suporte ao professor Fernando Lira. O que é a audiodescrição? A audiodescrição é a tradução de imagens em palavras. Então, eu traduzo, eu digo para você, pessoa que não enxerga, o que é o ambiente, como ele está, quem são as pessoas que estão presentes. Esse recurso ele é muito utilizado no cinema e no teatro, que é para informar as pessoas cegas que estão no teatro, que elas possam acompanhar a presença do ator em cena, o momento que ele entra em cena, o momento que ele sai, a mudança de cenário, né? A mudança se a iluminação está baixa ou se nós estamos em blackout, ou seja, sem iluminação nenhuma no espaço. É importante termos esse recurso à disposição do nosso público, que é a maneira da gente acessibilizar cada vez mais os projetos, seja na área da música, do teatro, da dança e do cinema, né? A audiodescrição, como eu falei, é a tradução de imagem em palavras, ela está ligada, a audiodescrição está ligada exatamente a esse processo da inclusão e da acessibilidade. A inclusão e a acessibilidade são 2 palavras que se derivam dos verbos incluir e acessar, ou seja, permitir, possibilitar, colocar no lugar, se colocar no lugar do outro, para poder a gente ter uma sociedade cada vez mais inclusiva, respeitando a diversidade. Esse é o nosso processo inicial e a gente vai iniciar agora nesse nosso encontro com o professor Fernando Lira, que vai se apresentar para todos nós. Começar? Obrigado, Sim, Kennedy. professor. Kennedy, bom dia, pessoal. Eu não sou muito prático em audiodescrição, mas vou tentar, né? Eu sou um homem branco,
estou de óculos, tenho cabelo castanho, ralo, estou vestindo uma camisa, eu acho que é vermelho, é bege, ou é marrom, né? Ou é bege, eu não sei, não consigo definir essas cores. Bem, eu não vou ficar em pé, mas se eu ficar assim em pé, eu tenho uma estatura de 1,20 m, certo? Se eu subir aqui, eu estou sentado numa cadeira em Limoeiro do Norte, e se eu ficar em pé, não vai fazer diferença, né? Mostre aí um pouco só o público para que eu dê um alô e vejo eles me dando um alô, tá certo? Tá me ouvindo, Davidson? E aí, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez, aí, né? Aqui em Limoeiro e aí em Maranguape. Bom, vou tentar falar o mais simples possível, mas vocês podem me interromper. Davis, caso não esteja chegando qualquer mensagem, você manda pelo WhatsApp. O David já introduziu um pouco que esse projeto ele é patrocinado, esse projeto ele é de desenvolvimento de roteiro para cinema. Ou seja, vou falar que existe uma diferença de escrever, por exemplo, um romance, escrever uma peça de teatro e escrever um roteiro para cinema. No romance, quando você escreve, você pode deixar que o leitor tenha a imaginação. Você pode usar metáforas, você pode... Metáfora que eu digo assim, que são coisas com símbolos. Você pode dar ideia dos personagens e deixar para que o leitor conclua, certo? Pode ter diálogo, assim, fala de personagem? Pode, certo? Já no teatro, dando bem simples, no teatro, você tem as falas e você coloca também as ações, que são aquilo que os personagens vão fazer. Pode ter ou não, né? E cabe ao diretor, ele, quando ele for pegar a peça escrita no papel, colocar no palco também na visão dele, porque às vezes não se diz a idade dos personagens, às vezes não se diz se é gordo, se é magro, não se dá essas diferenças. Já para o roteiro do cinema, é bem diferente. Você tem que traduzir tudo em imagem. Você não pode deixar que aquela pessoa que vai ler, que depois é um produtor que vai criar a imagem mesmo, quando os atores forem encenados, ele fica imaginando. Então, você não pode dizer vários personagens, você tem que dizer quantos personagens. Personagem tal, qual é a idade dele. Você tem que dizer se é de noite, se é de dia, se é uma cena que é externa, ou seja, que não é dentro de um ambiente, que está na rua. Tudo tem que ficar muito claro. Você não pode... você sempre vai escrever no presente. Você não pode dizer João fez isso, como a gente pode no romance. Mas no roteiro você tem que dizer João faz isso. Depois nós vamos mostrar exemplo na segunda parte da nossa palestra. Bom, a nossa palestra ela vai estar dividida basicamente assim, eu chamo de 3 tempos. O primeiro tempo é esse que nós estamos agora, uma pequena apresentação minha, né, que eu tenho mais experiência em escrever texto para teatro. Esta escrita ela é a primeira que eu faço como roteiro de série. Aí eu vou também fazer uma diferença. Você tem roteiro de longa-metragem, que é um roteiro que você descreve todo um filme de 90 minutos, 1 hora e por aí vai. E de série, roteiro de séries, ele tem episódios. Vocês devem, às vezes, assistir no stream, na Netflix, várias séries. Então, tem vários episódios. Cada episódio, ele trata de um assunto e uma das estratégias para quem escreve série é deixar, que a gente chama gancho, quando termina o episódio, para que quem está assistindo querer ver o próximo episódio. Então, a gente cria um suspense,
uma coisa que não está... Tipo uma novela que vocês assistem, é idêntico a uma série, só que está na televisão. Você tem todos os capítulos, só que é bem longo, e uma série, geralmente, são menos capítulos. No meu caso particular, a série são 8 episódios, que eu escrevi com 8 episódios, para que ela seja apresentada em torno de 15 minutos cada episódio. É uma série curta. Eu tenho um assessoramento da dramaturga, roteirista, diretora, Ângela Escudeiro, que é de Fortaleza e tudo, é uma pessoa da mais alta competência. Ela ainda está me assessorando, uma vez que eu não tenho toda essa experiência. O roteiro praticamente está terminado, mas precisa passar por diversas versões em que eu vou fazer. Bom, antes de eu continuar, eu vou pedir ao Davidson que passe o primeiro vídeo, que é basicamente fazendo um pouco de síntese que eu falei aqui do roteiro do projeto. Pode ser, Davidson? Passar para eles esse Pode primeiro sim, vídeo? Leandro. Pois então, vamos passar. Eu acho que o Kennedy vai dar uma explicação um pouquinho, né, Kennedy? Esse primeiro vídeo que vai ser apresentado agora basicamente o que vai ser apresentado é o projeto, né, que o Fernando criou sobre a série. Ele descreve tecnicamente o projeto, fazendo aquelas apresentação, né? A apresentação consta desse vídeo, a apresentação do projeto, os objetivos, né, a justificativa do porquê da construção do roteiro, né, a acessibilidade, como ela vai estar inserida, né, no processo. O som do Kennedy está passando aqui não, viu? E o impacto cultural e demais detalhamentos que tem num projeto normal, né? Tá certo? Então, qualquer dúvida, a gente guarda essas perguntas para o final, né? Vamos ter esse momento de dúvidas para conversar com o Fernando, que eu acho que vai ser muito importante para nós, tá? Eles que não te ouviram. Fala de novo, Pedro. Será que está desligado aqui? Você me ouve agora, Fernando? Está me ouvindo agora? Ouvi o que você fala. Não, você está me ouvindo agora? Pronto, o que eu expliquei basicamente aqui para eles é que vai ser apresentado nesse vídeo agora, né? É o projeto da série, né? Com todos os seus detalhamentos de um projeto, né? Com apresentação, justificativos, objetivos, o que vai estar inserido como acessibilidade dentro do projeto, o impacto cultural, né? E demais detalhamentos que estarão presentes na construção do projeto, né? E eu falei também para eles que qualquer dúvida que possa surgir, a gente guarda essas perguntas para o final, que é uma forma da gente poder estar interagindo com você nessa conversa, tá bom? Podemos, professor, já passar o vídeo? Ok. É uma série de Fernando Lira, Abduzidos. Na Terra Plana, uma comédia satírica com 8 episódios de aproximadamente 15 minutos. Nosso objetivo é promover reflexão e crítica social através do humor. A série aborda temas contemporâneos como o negacionismo científico, intolerância religiosa e homofobia, sempre com uma linguagem acessível e bem-humorada. O projeto foi contemplado no edital de apoio ao audiovisual cearense da Secult-CE, via Lei Paulo Gustavo, e será disponibilizado em roteiros de texto e áudio por meio de uma plataforma digital, ampliando o acesso ao conteúdo. Como contrapartida, realizaremos palestras inclusivas em 3 cidades do interior do Ceará, com tradução em libras e legendas, garantindo acessibilidade. Nosso público-alvo são educadores e profissionais da rede pública de ensino, com foco na formação crítica e na transformação social através da cultura.
com Abduzidos. Na Terra Plana, queremos mostrar como o humor pode ser uma poderosa ferramenta de engajamento, inclusão e mudança. Vivemos em um mundo cheio de promessas de progresso. Mas e se todo esse progresso fosse usado para controlar, silenciar e moldar cada aspecto da nossa vida? Esse é o universo da distopia. O termo distopia se refere a uma sociedade imaginária onde tudo deu errado. Ao contrário da utopia, um lugar ideal, a distopia é marcada pela opressão, pela ausência de liberdade, pela vigilância e pela manipulação da verdade. Clássicos como 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, mostram mundos onde pensar é perigoso, lembrar é proibido e questionar é um ato de rebeldia. A série Abduzidos na Terra Plana segue essa tradição, mas com uma pitada de humor ácido. Nela, a Terra é plana, e a dúvida é um crime. A educação serve para repetir, e a mídia para doutrinar. Tudo é perfeitamente simétrico e absolutamente insano. Por trás das piadas e exageros, há um alerta. Estamos nos tornando reféns de sistemas que nos impedem de pensar. A distopia nos faz essa pergunta incômoda e urgente. Pensar criticamente, duvidar, lembrar. Talvez essas sejam as formas mais poderosas de resistir. E se tudo o que você sabe sobre o mundo estivesse errado? E se fosse proibido até duvidar? Em Abduzidos na Terra Plana, a ideia de que a Terra é plana não é apenas uma piada, é uma metáfora poderosa. Ela representa algo muito mais perigoso, a negação sistemática da realidade. Quando uma sociedade passa a rejeitar fatos científicos e evidências concretas, ela não está apenas errando, está se protegendo da verdade. Essa proteção tem um preço: o fim do pensamento crítico. A Terra Plana, na série, simboliza essa distorção institucionalizada. A dúvida vira crime, a ciência é descartada e o mundo gira, mas só fora da bolha. Vivemos tempos em que o negacionismo científico voltou com força. Vacinas são questionadas, mudanças climáticas são negadas e até mesmo a gravidade parece virar alvo de debate. Mas isso não é debate, é desinformação travestida de liberdade de expressão. Quando o conhecimento é tratado como opinião, todo o alicerce de uma sociedade justa começa a ruir. E é exatamente isso que a série denuncia, com ironia, mas também com seriedade. A Terra Plana é, portanto, um símbolo do perigo de abrir mão da razão em nome de uma suposta verdade confortável. Um convite a pensar: até onde estamos dispostos a ignorar o real para manter a ilusão? Oi. Oi, Fernando. Vamos nós. A tecnologia ainda tem que evoluir muito, viu? Que não saiu som do vídeo nenhum. Saiu aí o som? Hein, Davis? Aqui sim, saiu sim. Eu não interrompi porque tinha legenda. Como tinha legenda aqui, eu estava gravando, mas eu não sei o que é, mas não saiu o som do vídeo que vocês estavam transmitindo aí. Tá certo? Bem. Pronto. Vou direcionar uma câmera para o pessoal do auditório, para a plateia, ou não? Que eu vou conversar com eles. Bem, gente, eu não sei se vocês entenderam essa primeira parte, que é o seguinte, por que o nome Abduzidos? Se vocês não sabem,
primeira, essa expressão abduzida é quando alguém é levado, né? Usa-se muito quando diz que um extraterrestre levou alguém para outro planeta, tirou alguém para outro planeta. E Terra plana, eu me inspirei pensando naquela grande discussão que nós tivemos no nosso país a respeito de algumas pessoas negarem a ciência dizendo que a Terra é plana. E aí, foi daí que parte a minha ideia de pensar assim, e se essas pessoas que acreditam realmente nisso, elas não foram abduzidas, ou elas não foram levadas para algum lugar para se pensar daquele jeito? Porque nós hoje vivemos num mundo cheio de interferências da mídia. E essas interferências da mídia é que ditam, muitas vezes, o nosso pensamento. A mídia, ela pode estar na internet, ela pode estar na televisão, ela pode estar no jornal, ela pode estar no WhatsApp. Por exemplo, o WhatsApp, a gente recebe muita coisa do WhatsApp que a gente nem sabe quem mandou, mas a gente acredita como verdade. Por exemplo, eu tenho uma certa credibilidade, eu mando para o Davidson uma mensagem e, mesmo que seja falso, o David talvez acredite, porque ele acredita que quem mandou fui eu. Mas eu já recebi de uma outra pessoa que nem sei quem é e vou transmitindo, vou compartilhando isso. Esse é um grande problema nos dias de hoje, a gente compartilhar a mensagem que a gente não sabe nem qual é a fonte e nem sabe qual é a origem. Por isso que se discute fake news. Então, pensando em todas essas coisas, eu imaginei criar um mundo que seria a Terra plana, em que fosse dominado por uma pessoa, um sujeito chamado mito. E este mito, ele ditaria as normas, e todos que lá estavam acreditavam que sempre foi assim. A partir disso, parte a minha ideia central. E, em cima disso, eu iria desenvolver, né? Uma das coisas que trata também é falar de distopia. Distopia é um conceito que seria o contrário do que era utopia. Utopia seria um lugar ideal, um lugar onde todas as coisas se realizariam, onde todo mundo seria feliz e tudo aconteceria. Já a distopia é o contrário, é um local de opressão, é um local que, às vezes, tem uma ideia futurista, mas que ela tem uma ideia também atrasada ao mesmo tempo. Por isso que essa série, essa proposta, ela se chama retrofuturista, porque retro é retroagir e futurista. Então, ela mistura essas duas coisas. Então, ela é uma distopia. Tem vários filmes que são distopias. Se alguém assistiu a série Jogos Vorazes, que tinha na Netflix, ele é uma distopia. Quem lê um livro chamado 1984 também é uma distopia. O 1984, ele tem lá o Big Brother, o Grande Irmão. Foi daí que se inspiraram esses reality shows. Ou seja, era uma sociedade vigiada por câmera. Ninguém podia fazer nada se não fosse por câmera. Então, existem várias histórias, várias narrações com este tema. Bom, eu vou abrir um pouquinho para que alguém faça algum tipo de pergunta para que eu possa prosseguir. Se tem alguma dúvida, o que é que podem perguntar? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém fazer alguma coisa? Cidiana? Só um instantinho, Cidiana. Vou aproximar o microfone aqui. Existe aí, Leite, alguma possibilidade, alguma dúvida? Tem uma pergunta para o senhor aqui, né? Tá lembrando de mim? Esse microfone acho que está funcionando, não. O senhor tá lembrando de mim? Tá me escutando agora?
Lembra do curso Ariano Suassuna aqui em Maranguá? Por saudade, viu, professor? Professor, eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho qual o conselho que o senhor dá para os jovens roteiristas, dramaturgos que estão começando agora, né? Trabalhar temas complexos com responsabilidade. Fale aí para nós. Esses jovens eu estou inclusa, viu, também? Peraí. Jovem escritor. Bom, gente, tá dando microfonia. A arte, ela não tem fórmula, ela tem formas. Assim, você joga uma fórmula, se desse fórmula, a pessoa pegava uma fórmula e todo mundo, de certa forma, vamos dizer assim, sendo redundante, faria sucesso. Mas vou dizer um pouco baseado na minha experiência. Tudo é um processo, né? Ninguém aprende nada, seja ou para escrever roteiro, ou para escrever conto, ou para escrever uma peça de teatro, da noite para o dia. Mas a gente tem que começar, né? Quando quando comecei a escrever peças teatrais, espero que esteja dentro da pergunta, viu? Mas eu quero falar um pouco da minha experiência, que pode ser que, através da minha experiência, seja algum aconselhamento. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia peças teatrais para casamento de matuto. Nessas peças teatrais, eu chamava a família, a gente fazia num sítio, e era um sucesso. Todo mundo adorava. Só que eu tinha dúvida se era um sucesso porque era a família, porque eram os amigos que estavam aprovando. Depois eu fui para o Instituto, o IFCE, e lá eu fazia peças com os professores. E era um sucesso também, no sentido de que todo mundo queria assistir, lotava o auditório para ver. Eu também tinha uma insegurança, porque eu disse, será que só meus amigos é que gostam? Só a partir de que eu comecei a ter coragem de escrever, entregar para outros atores, né, dentre eles Davidson Caldas e outros, e que ele apresentando e que as pessoas gostavam, eu ganhei confiança. Bom, a primeira parte é a gente ter confiança, e a gente só consegue confiança com experiência fazendo. Outra coisa a gente não tira da cachola todas as ideias nossa, não. A gente lê outras peças, a gente lê diversas peças. No caso de teatro, a gente assiste bastante teatro. É preciso a gente estudar e fazer. Não precisa a gente ficar esperando. Será que eu já sei fazer? Você vai fazendo e vai apresentando, e as pessoas vão fazendo a sua crítica e vai melhorando. Não é? E, nesse sentido, é que eu digo, quem está interessado em escrever, primeira coisa, se meta a escrever mesmo, porque não é somente na teoria, eu dizendo, olha, a regra para escrever uma peça de teatro, um roteiro é assim, que você vai aprender. Você vai aprender fazendo. Por exemplo, eu não tenho grandes experiências em roteiro, estou no meu segundo roteiro. Estou com esse assessoramento, já aprendi muito, é basicamente um curso que ela está me dando. Tanta coisa que eu achava que já estava sabendo, eu achava que pegar, por eu escrever peça de teatro, era só transferir diálogo e colocar num roteiro que daria certo. Não é bem assim. Então, ela vem me auxiliando e eu venho... E é com treino. Por exemplo, quem vai escrever um romance? Cada romance é basicamente como você começasse um outro, porque você tem que pensar em todas as ideias, quem são os personagens, qual é a ambientação, como é que vai ser começo, meio e fim. A mesma coisa para a peça. Quando eu escrevo uma nova peça, embora eu já tenha bastante prática, porque é a prática que é importante, eu vou e, quando eu tenho bastante prática, eu vou e
pesquisar. O Davidson, a peça que é do Gabriel, né, que é sobre o autismo. Ele me encomendou essa peça. Eu tenho um sobrinho autista, que é Gabriel, que é a jornada de Gabriel no espectro das cores. E aí, alguns personagens são pessoas que eu conheço. Conheço, assim, o Gabriel, que é Dori, que é minha irmã, Irleidinha, que é uma professora, minha esposa, eu resolvi homenageá-los. Mas, quando o David me pediu para escrever, eu não tinha essa peça. Eu fui pesquisar sobre o autismo, porque às vezes a gente tem muito preconceito e vai escrever sobre esses temas mais complexos, é meio complicado. Então, a gente tem que começar pelo simples, fazendo uma historinha simples, tentando... quem está na escola, se for professor de história, pega uma história, o texto da história, e coloca os personagens, bota a fala, bota uma narração. Eu espero que eu tenha esclarecido mais ou menos isso. Então, finalmente, o que eu quero dizer, quem quer escrever tem que começar a escrever, não tem que esperar estar totalmente apto e mostra para os amigos, né? E faz pesquisa, lê muito, para ter vocabulário, para você ter as palavras, porque o escritor é a arte da palavra. Então, se você é limitado em palavras, tudo que você escrever vão ser sempre as mesmas palavras. Então, esse é o conselho. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. O vídeo, e aí nesse eu falo um pouco mais, tá certo? Eu não sei porque o som do vídeo não chega aqui, sabe? Mas vamos para o segundo vídeo. No segundo vídeo, as pessoas... Mas eu posso falar? Pode falar, professor. Então, baseado no segundo vídeo, as pessoas podem fazer algumas perguntas e depois eu comento sobre o vídeo. Tá certo? Porque o vídeo, eu vou deixar que o como é que chama? O Kennedy fale um pouco, eu comento. Eu sei que o Kennedy... Agora estou vendo a imagem toda. Então, essa palavra desenvolvimento do roteiro é muito importante. Pode falar, Kennedy. Pronto, agora a gente, nesse segundo vídeo, nós vamos ter... Não, viu? Nesse segundo momento agora, nós vamos exibir o vídeo tratando do desenvolvimento do roteiro, né? Então, se eu fosse explicar para uma sala de pessoas cegas, né, eu diria agora nessa primeira tela, é uma tela preta, né, vê-se na tela uma tela preta com a descrição desenvolvimento do roteiro em branco, letras brancas, ok? Então, nesse vídeo, como eles são vídeos narrados, a gente trouxe, então, a descrição das imagens do que vão ser vistos no vídeo. Esse vídeo começa com a mãe, com filhos pequenos na cama, participando de uma videochamada no celular, seguido de imagens de pessoas em um abrigo, uma família observando um céu estrelado, imagem em vermelho do planeta em movimento, imagem de celular, desenho em movimento de uma cidade, telas verdes com vacas pastando, imagens e símbolos criados por computador, uma família conversa sentada em um sofá, a apresentação da família da série, os personagens da série, seguida de imagens que representam os personagens e situações presentes na série. David, posso falar? Bom, isso é para a plateia. As imagens que estão nesse vídeo são puramente ilustrativas. Não reflete
totalmente, exatamente o que seria o filme, porque o que eu desenvolvi foi um roteiro, mas coloquei, como vai ter uma narração, eu coloquei essas imagens ilustrativas só para acompanhar a narração, mas não é necessariamente o que seriam os personagens, mas apenas para ilustrar, tá bom? E aí, Davis? Tudo começa com uma pergunta simples. E Eu se? não sei porque não tem No som. caso da nossa série, a pergunta foi: e se uma família é oficialmente plana e duvidar disso fosse um crime? A partir dessa provocação, nasce o tema central: a manipulação da verdade e o controle ideológico. A série mistura distopia, humor ácido e crítica política. O gênero é fundamental aqui, porque escolhemos a sátira como lente para falar de um assunto sério: a verdade sequestrada por regimes autoritários. E então definimos a premissa dramática: uma família abduzida tem suas memórias apagadas e é inserida numa sociedade fictícia, onde precisam escolher entre a obediência ou a verdade. Uma boa premissa é curta, clara e instiga. E o mais importante, ela carrega conflito. Se você quer escrever sua série, comece por isso. Qual é a pergunta que move sua história? E por que essa pergunta importa agora? Toda série precisa de uma identidade. Não basta contar uma boa história. É preciso como contar. Em Abduzidos na Terra Plana, escolhemos um estilo que mistura retrofuturismo com crítica política. O resultado é um universo onde o absurdo é estético, narrativo e simbólico. A linguagem é parte central disso. Os personagens falam em frases padronizadas, circulares, cheias de lógica falsa. Isso não é por acaso. É o jeito que o regime impõe controle. Já a estética usa simetria, formas geométricas e ambientes que parecem perfeitos demais. Até os objetos comunicam: frutas que não rolam, talheres retangulares, portas com lógica binária. Cada elemento visual ou verbal reforça o tema central: a manipulação da realidade. Na sua série, pense: qual é o tom, o estilo visual? E como tudo isso comunica o que você quer dizer, mesmo sem diálogo? Nenhuma história existe sem personagens fortes. São eles que nos conectam emocionalmente à trama. Na nossa série, escolhemos uma família como núcleo central: pai, mãe, filha e filho. Cada um representa uma reação diferente diante de um sistema opressor. Paulo é o primeiro a desconfiar da realidade. Curioso e introspectivo, ele representa a lógica que começa a rachar. Carla, sua irmã, é crítica e explosiva. Ela verbaliza a dúvida, transforma o incômodo em discurso público. Carlos, o pai, é o cidadão comum que obedece por medo, até que o absurdo o obriga a acordar. Joana tenta manter a família unida, mas sua racionalidade acaba se tornando uma força estratégica. Ao redor deles, criamos arquétipos distorcidos: os vizinhos perfeitos, o líder invisível, o rebelde ambíguo. Cada personagem precisa ter função narrativa e uma curva de transformação. E você, consegue resumir o arco de cada personagem da sua série em uma frase? Depois de definir a ideia, o mundo e os personagens, vem a etapa mais importante: estruturar a história. Uma série precisa de ritmo, de uma jornada que prenda o público do começo ao fim. Em Abduzidos na Terra Plana,
Usamos 8 episódios para contar uma jornada completa. Começamos com o despertar da dúvida. Depois mostramos os primeiros sinais de falha no sistema, a repressão violenta, o contato com a resistência. Seguimos com a imunização forçada, o julgamento absurdo, a prisão distorcida e, finalmente, a revolução, que vira desilusão. Cada episódio resolve um conflito e abre outro. Isso mantém o espectador engajado. Também usamos um recurso clássico, o cliffhanger, aquele gancho que encerra o episódio e te obriga a assistir o próximo. Estruturar uma série não é só distribuir eventos, é criar tensão, ritmo e transformação. Sua história começa num ponto, mas para onde ela vai? E o que muda em quem a vive? Toda boa série deixa algo ecoando depois do fim. Em Abduzidos na Terra Plana, o grande clímax não é a queda do regime, é o que vem depois. A família Silva escapa da opressão apenas para descobrir um novo sistema, igualmente autoritário, só que com outra aparência. O antigo rebelde vira o novo líder, e a resistência vira governo. Esse final é propositalmente incômodo. Ele nos obriga a pensar. Será que toda revolução corre o risco de repetir aquilo que combate? Quando escrevemos esse final, sabíamos que ele não traria respostas. Mas ele faz a pergunta mais importante. Existe verdade absoluta? Ou só formas diferentes de controle? Um final aberto pode ser o começo de um novo ciclo. E esse ciclo, talvez, seja a mensagem mais poderosa da sua série. Davis, eu não sei o que acha que o som do vídeo nunca chega aqui. Eu? Mas a gente vai fazer o seguinte, quando eu passar o próximo, você pega esse microfone e bota numa caixa aí para pelo menos sair aqui. Então, posso colocar? Eu vou fazer uma síntese do que a gente viu, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente faz. Tá bom? Pode ficar aberto. Ou então, se ela quiser começar também com pergunta, se alguém levantar a mão, pode. Deixar claro que qualquer pessoa pode fazer pergunta, tanto quem já fez, como também as pessoas que estão aí na parte técnica, o David, qualquer um, certo? Bom, se for, é só me interromper, viu, gente? Eu vou começar aqui rapidinho. Qualquer objeto artístico que a gente vai fazer começa com uma ideia, né? E da onde é que vem esta ideia? Vem de várias fontes. Pode ser de uma conversa com um amigo, pode ser do jornal, pode ser de outro filme, de um filme. Essa ideia pode ser de uma frase, de uma piada. A minha ideia ela partiu de uma situação que eu estava vendo, que estava acontecendo aqui no país, determinados grupos sempre pensando determinadas lógicas que, no meu ver, que eu posso também estar equivocado, não eram racionalmente válidas. Né? Então, é nisso. Então, eu faço uma premissa. Numa ideia de uma composição, a gente usa a palavra se, porque é uma suposição. Na ideia, eu disse, e se existisse uma família que chega a um mundo que ela não sabe o que aconteceu e ela é abduzida dentro de uma terra plana, onde tem um governante chamado mito, onde é negado diversos valores, negado a ciência, tem discriminação religiosa, discriminação de gênero e outros. Né? Essa é a minha premissa que eu fiz. E aí a gente vai pensar o estilo e a forma. Eu trabalho muito mais com a comicidade, com o humor, mas não precisa ser humor das gargalhadas, às vezes é humor da ironia. E o que é ironia? Ironia é justamente o contrário do que
quer dizer. Um dos mecanismos de humor que eu considero talvez mais difícil para a plateia é a ironia, porque às vezes uma coisa que soa sério, na realidade ela está sendo engraçada, porque ela está ironizando. Então, muitas vezes a gente vai dar uma ironia, a pessoa acredita que é verdade aquilo que você está dizendo. Então, a ironia é um pouco contrário do que se quer dizer. Então, eu uso essa forma de humor crítico com ironia. E uma ironia política. Pensado isso, eu tentei ver que personagens principais seria essa minha história. Essa história ela tem muitos personagens, mas os principais é a família Silva, que é um pai chamado Carlos, 50 anos, a mãe, 48, que é Joana, a filha Carla, 17 anos, e o filho Paulo, que tem 18 anos, ainda estudantes. Em contraponto a ele, chamado protagonista, que é a história que vai levar, quem leva a história são os personagens. Sempre você tem que escolher personagens que possa levar a história. Contraponto a isso, tem os vizinhos, que já estão abduzidos há muitos anos, e eles têm toda a mentalidade da Terra plana, que são um casal, Célia e o Marcos. E você tem o líder, Mito, que é o controlador de tudo. Aí vai aparecer outros personagens que eu considero secundários, empregados de uma empresa, vai ter esses empregados lá no salão de beleza, vai ter pessoas no supermercado, diversos outros que eles aparecem pouco, eles não são considerados principais, que no filme seria figurantes. Não figurantes, eles fariam uma ponta, porque eles têm diálogo. Figurante só faz aparecer e não faz nada, não tem diálogo nem nada. Mas o que faz uma ponta, ele pelo menos fala alguma coisa. E aí você tem, pensando nisso, eu pensei em dividir a história, que ela é toda a jornada desta família, que no começo eles não sabem que foram abduzidos, que seria o começo, o primeiro episódio, que eu vou mostrar para vocês, pelo menos, a escrita do primeiro episódio, na segunda parte dessa nossa conversa. E eles descobrem através de mensagem que vão receber. Depois tem o segundo momento que o sistema do mito começa a perceber que tem uma família que está começando a desconfiar do regime. Aí ela vai ser passada por um processo chamado de imunização. Essa imunização é quase como querer apagar a memória dela, do passado dela, do lugar onde elas viviam, que era a terra que não era plana, que é a nossa terra atual. E aí aparece um personagem que é um dos líderes, que também são um personagem importante, chamado Mitocôndria. Ele é o líder da resistência. O que seria líder da resistência? É um dos personagens que outrora descobriu que havia algo errado nessa terra plana e criou uma resistência, como se algumas pessoas chamassem de terrorista, ou revoltosos, ou guerrilheiro. Então, eles vão querer cooptar a família para a resistência. E aí a família já está sob a mira do mito, ela foge, aí isso entra no outro episódio, ela foge para o local onde está a resistência, e esse mitocôndria tem um plano de entrar no programa de alta audiência chamado Fanático, né? O Fanático, o show da Terra plana. E neste Fanático, que é praticamente uma sátira do fantástico que a gente tem, eles conseguem entrar através de uma TV pirata, ou seja, uma TV que interfere a programação, e mandar algumas mensagens. Nessa forma, o que é que acontece? O mito consegue identificar onde está essa família e prende esta família, já entrando em outro episódio, e vai ter o julgamento deles. Naturalmente, um julgamento já
com um veredito previsto, né? Ela ser julgada como subversiva, contra o sistema e tudo, e elas são presas. A família é presa. E quando ela é presa, aí vai ter um episódio, o penúltimo, que é o da prisão. Vou mostrar como é a prisão e a busca delas para fugir desta prisão. E o último episódio, que é a revolução, elas vão, juntamente com o mito, tentar derrubar, não, juntamente com o Mitocôndrio, que é o líder da resistência, derrubar esse líder, esse mito. E aí eles conseguem derrubar, mas acontece um fenômeno curioso. De uma hora para outra, sem explicação nenhuma, tudo muda no ambiente. Tudo muda no ambiente. E eis que ressurge como novo líder Mitocôndria. Mitocôndria agora é o novo líder, estabelece uma nova realidade chamado de verídica, que agora a Terra plana vai se chamar verídica. E ele quer ser chamado de pai. E o que é que acontece para a família? Eles sentem que vão ter o mesmo autoritarismo do que aconteceu antes. E aí a série termina com a família se juntando para ser uma nova resistência. A ideia seria que teria uma nova temporada, Abduzidos na Verídica. Mas a gente deixa aberto com essa pergunta, que será que existe uma verdade absoluta? Será que cada líder que derruba um outro não vai ser tirano também? Então, basicamente, esta é a estrutura e a roteirização da série. Agora eu abro um pouquinho para perguntas antes de a gente dar um intervalo. Professor, já tinha solicitado aqui uma pessoa da PAI para que a gente desse um intervalo às 10 horas. É possível fazer o intervalo agora? Daqui a pouco a gente já retornar no segundo momento com as perguntas. Possível demais, viu? Então, pronto, a gente faz o intervalo agora, Deus. Tá bom? Não esqueça do que eu falei, não. Perfeito, então. Gente, a gente dá um intervalinho agora para ir ao banheiro, tomar uma água, e a gente retorna no segundo momento já com as perguntas sobre o roteiro. A Cidiana tem algumas para fazer, que já organizaram, e a gente volta e está tudo certo. Um grande abraço. Refaz a pergunta para a gente captar nesse microfone. Muito legal, viu? A gente vai repetir. Como você equilibra elementos de ficção científica e crítica social dentro da narrativa da série? Perfeito, William. Obrigado. O William deu uma... Como é o nome dele, Davidson? William. Boa pergunta. Will, muitas das coisas que eu escrevo já é natural para mim fazer sempre uma crítica política, né? Então, isso já está no meu modo de fazer. Quando eu escrevo, quase sempre é uma questão humorística, satírica, e é uma questão política. Eu não dissocio, ou seja, eu não faço a separação. Aqui é humor e aqui é política. Na própria escrita minha, já vem, por exemplo, eu penso, isso aqui é uma questão política, mas eu vou colocar isso de uma forma que seja uma ironia, ou seja, contrário do que está dizendo, às vezes eu faço um exagero na fala, às vezes eu crio um personagem que parece caricatura, que não é tão realista, que parece absurdo. Eu pego uma situação mais real possível, eu posso pegar uma situação política e colocar alguns exageros, certo? Que a pessoa perceba que aquilo é um exagero. Mas para quê? Porque aí, no exagero, eu chamo a atenção sobre um aspecto que parece que não está tão claro. Espero que tenha respondido. Eu acho que o Kennedy queria fazer uma pergunta, Davis. Vai fazer agora. Vamos lá, Kennedy. Só um instantinho. Professor Fernando, a pergunta é o seguinte, eu queria que o senhor falasse para a gente qual a importância de definir os personagens na construção de um roteiro
E uma expressão que também foi utilizada no vídeo, que era bom só para a gente esclarecer, o que significa arco. Ok, ótimo. Bom, primeira coisa, tanto num romance de ficção, né, que eu digo de ficção, que seria um romance que tem personagens, que eu podia ter um romance que seria só falando de mim, da minha vida, sem criar personagem, mas um romance, uma peça de teatro ficção, quem move a história são os personagens. Os personagens é que faz com que a história caminhe. E quanto mais forte for esses personagens, quanto mais o público se identificar com esses personagens, mais eles criam essa empatia e o interesse em ver. Porque você pode ter uma grande ideia, mas quando é apresentado pelos personagens, se torna desinteressante. Às vezes você pode ter... E aí, quando vai para a cena, você ainda tendo um excelente ator, ele dá força para o personagem até muito mais do que até o autor pensou. Então, o personagem é a mola, é o mecanismo que move toda a história. A questão do arco é o seguinte: uma das estratégias, uma das formas quando a gente escreve, é fazer com que esse personagem ele não seja o mesmo do começo ao fim, que ele tenha um percurso de modificação. Tem personagem que começa de um jeito e termina de outro, e tem personagem que está sempre do mesmo jeito. Vou dar alguns exemplos e depois falar para o nosso caso específico. Às vezes vocês veem numa novela que o cara começa bonzinho e se torna mal. Isso é um arco desse personagem. Tem histórias que o cara começa mal e se torna bonzinho. Isso também é um arco. É a mudança que o personagem assume durante toda a história. No nosso caso, nós temos os personagens Carlos e a família. Sobre a família, nós temos os personagens Carlos e Joana. A Joana e o Carlos são aqueles que acreditavam que sempre foram da Terra plana. Mas, com o tempo, eles são convencidos de que não era bem assim. Então, há uma mudança e uma postura. Então, isso é o arco dele. Já Paulo e Carla, que são os filhos, eles têm sempre uma desconfiança. Eles são jovens e sempre eles desconfiam daquela realidade, não têm muita certeza. Depois, eles têm uma pequena mudança, que é a aceitação da revolução. A família, os vizinhos, pouco mudam. Mudam assim, porque eles sempre são pessoas, o arco dele é quase constante. Eles são personagens que sempre são a favor do regime. Quando o regime muda, eles mudam a favor do regime. Ele tem essa mudança, mas a favor do novo regime, de outra forma. O Mitocôndria, ele tem uma mudança muito brusca, pelo menos aparente, para quem assiste, porque ele tem algo secreto. Ele está lá como pessoa da resistência, mas depois ele se revela como uma pessoa que estava conspirando para assumir o poder. Então, o arco dele é essa mudança de revelação. O Mito, que é o líder, é sempre o mesmo, do começo ao fim, sempre ele é dominador. E tem os outros personagens que são constantes, que aparecem esporadicamente. Eu espero que eu tenha esclarecido essa questão do arco e da importância dos personagens para o desenvolvimento da história. Professor, nós temos mais uma pergunta, tá? Isso. Nós temos... O William já fez uma pergunta, o William fez outra, e agora eu estou com a Cleidiane. Deixa eu pegar aqui o microfone, só um momentinho da filmagem, que esse microfone é o da filmagem. Peraí. A Cleidiane vai fazer uma pergunta, tá? Oi, professor, sou a Cleidiane, bom dia. Acho que ele está falando. Pode. Está escutando? Tá escutando. Tá. O que o senhor considera essencial em um bom roteiro seriado? Há alguma estrutura técnica? Pergunte de novo, bem devagar. Pode ser, professor? É porque eu sou acelerada, professor. Vai perguntar bem devagar para a gente entender a pergunta. Só um instantinho. Gente, ela disse que tomou um café, aí se agitou. Mas é porque eu sou assim mesmo. É que eu tomo creatina. Ela está dizendo que toma creatina.
Vai bem devagarinho. Gente, Pode ir. olha o foco. Vamos lá, voltar. Professor, desculpa aí a gaiatice desse povo. O que o senhor considera essencial em um bom roteiro seriado? Deu para entender? O que eu considero um bom roteiro? Isso, professor. O que eu considero um bom roteiro? Bom, primeira coisa, a gente pode pensar em termos da escrita técnica e do seu conteúdo propriamente dito, né? Da escrita técnica, existe um... Porque você não tem uma boa história e tem uma escrita muito boa, né? E quando você consegue conciliar essa escrita técnica boa e a história boa, eu considero um bom roteiro. Mas vamos ver o que seria essa escrita técnica. Existem diversas técnicas de escrever, formas de escrever o roteiro e técnica, né? Então, por exemplo, você nunca escreve no passado, você sempre escreve no presente. Tudo que você for escrever, você tem que não deixar subtendido, tem que essa imagem, a pessoa lê como se fosse imagem, não como se fosse um romance, não colocar determinadas coisas para o personagem que seja pensamentos internos, tudo tem que ser exteriorizado de forma que o personagem seja visto para quem vai filmar e gravar e fazer essa emoção. Não pode dizer, João pensou em comer uma laranja. Não pode dizer isso. A gente tem que dizer, João deseja comer uma laranja. Não pode ser pensou, ele deseja, mas mesmo assim o desejo ainda está subjetivo. Isso tem que mostrar como ação, ou numa fala também. Mamãe, eu estou com muita vontade de comer uma laranja, em vez de ficar, de botar pensou, porque na hora da filmagem, a não ser que tenha uma narração dizendo como é que eu vou dizer que ele pensou. Bom, então, existem diversas formas técnicas que a pessoa tem que obedecer. E essas formas, sendo o mais objetivo possível, mostrar o máximo em imagem, não ser prolixo, ou seja, falar demais. Eu ainda sou muito prolixo, porque eu ainda estou no início, ainda não sei exatamente, mas sei as regras, mas ainda não consegui chegar a essa perfeição. Como eu falei sobre para iniciante, nesse caso de roteiro, eu me considero um iniciante. Então, só a prática que vai fazer a perfeição. A outra questão é a boa história. A boa história, ela tem surpresas, ela não pode ser... tem personagens interessantes, personagens que têm um bom arco, que surpreenda quem leu, ou a plateia que for ver o filme, surpreenda esse personagem, personagens que tenham dimensões, ele não seja só, ou ele é só malzinho, ou ele é só bonzinho, que ele tenha diversas dimensões. Basicamente, isso já é uma ponta para o bom roteiro. Mais alguma pergunta? Tem sim, professor. Vamos lá. Para a próxima pergunta. O Maico vai fazer uma pergunta. Vai, Maico. Na verdade, professor, são duas. Como foi o processo de colaborativo com a equipe de direção de atores e produtores durante a transposição do roteiro para a tela? E a série tem um tom que flerta com o humor. E a sátira, como você define os limites entre a crítica cômica e o respeito à diversidade de opiniões. Obrigado, Maico. Bom, a sua pergunta, eu não vou poder responder, como é um roteiro ainda está escrito, não chegou a ser produzido, não teve questão de diretor, mas teve colaborativo e ainda estou tendo colaborativo, que é a consultora, em que eu faço os episódios e ela vai corrigir. Antes de mais nada, quando a gente pensa na ideia, a gente escreve um chamado argumento.
antes do roteiro propriamente dito. O que é o argumento? O argumento é você contar em prosa, sem ser literatura, tudo o que vai acontecer ao longo do roteiro todinho, de todas as séries. Sempre no presente. Você bota uma van, vocês vão ver isso, uma van chega na casa, desce 10 homens, não tem nunca no passado, e sempre traduzindo imagem, você escreve objetivamente em primeira pessoa, nada de literatura, nada de metáfora, nada que a pessoa deduza, não é literatura. Então, essa é uma coisa que eu venho aprendendo com a consultora. Então, depois do argumento é que a gente vai pensar nos episódios, e depois do episódio é que a gente vai escrevê-lo propriamente dito. E durante o processo do episódio, ele vai e volta não sei quantas vezes para a consultora, para ela corrigir muitas coisas. Não é só uma correção ortográfica, mas uma correção técnica. Ela interfere até pouco em sugestão de personagem e tudo. Só quando o personagem, eu coloco um personagem, eu não digo se ele qual é a idade dele, que eu tenho que dizer, mas não é toda vez que ele aparece, eu tenho que dizer a idade, pelo menos uma vez. Às vezes, eu digo, muitas pessoas estão na praça. Eu tenho que dizer quantas pessoas, porque quem vai filmar tem que saber quantas pessoas vai chamar. Um prédio muito alto. Não serve um prédio muito alto. Eu tenho que dizer se ele é um prédio de 15 metros. É uma coisa muito larga. Então, tudo isso tem que ser dito. E a consultora vai corrigindo e vai me chamando a atenção sobre isso. Mais alguma pergunta? Sim, professor, tem mais uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui da Silene. Perdão. Vamos lá. Sim, bom dia, professor. A perguntinha é: quais foram os maiores desafios na escrita do roteiro, considerando o tom da série e o seu diálogo com temas bem contemporâneos, com teorias da conspiração e a desinformação? Obrigado, Silene. Só um instantinho, Lira. Deixa eu ativar teu microfone aqui. Só um instante. Ela é professora? Como é? Só um instante. Ela é professora. Isso, ela é professora. E a outra também é professora? Qual era a função dela? Função dela? Sim. As duas são professoras. Pode repetir a pergunta, que eu não entendi muito bem, não. Professor. Vamos repetir a pergunta agora, professor. Só um instantinho. Silene, por gentileza, repete a pergunta. Repetindo novamente, quais foram os maiores desafios na escrita do roteiro, considerando o tom da série e o diálogo com temas contemporâneos, como teoria da conspiração e a desinformação? Quais foram os principais desafios, com relação à temática encontrada para transpor essa temática social dentro do roteiro? Praticamente a pergunta tem a resposta, sabe? Porque, primeira coisa, é sempre um desafio de falar de uma coisa que, às vezes, você não domina. Por exemplo, se eu vou fazer uma questão política, eu não queria necessariamente situar em Brasil, em pessoas, em nomes, de uma maneira que quem assistisse poderia assistir daqui 10 anos e ainda tivesse validade, não ficasse associando. Isso seria essa questão. O outro desafio é tentar fazer um roteiro de 15 minutos, 8 episódios de 15 minutos, porque quando você faz 15 minutos, você tem que escrever numa média de 15 páginas, porque é uma média que não está regular. Cada página daria 1 minuto. Se você tem 8, você vai escrever pelo menos umas 120 páginas. Então, é muita coisa para escrever, mas tem roteiros aí de 200 páginas ou mais, né? Então, isso também é um desafio. Outro é manter a coerência entre um episódio e outro, o personagem não mudar sem justificativa nenhuma, e você ter uma história que você consiga acompanhar sem sentir falta que desapareceu um personagem, não voltou mais, e que aquele personagem não tem nenhum sentido na história.
E a crítica é sempre complicado. Até que ponto você não está sendo preconceituoso, ou até que ponto você não está olhando só um lado. Então, essa discussão, eu tentei mostrar basicamente um outro lado, quando eu dou a finalização da história, quando aquela pessoa que está lutando contra uma coisa que está estabelecida, quando assume o poder, muitas vezes passa a ser tal qual que era antes, ou pior. Então, esse foi um desafio para eu manter essa ideia. Ok? Mais alguma, Davidson? Sim, professor, nós temos mais uma pergunta de um professor aqui da instituição. Qual é o nome do senhor? Igor. O Igor, professor Igor. Bom dia, professor. A pergunta é: quais foram os principais referenciais artísticos e culturais que te influenciou no desenvolvimento desta série? Às vezes, quando eu vou escrever alguma história, eu faço pesquisa em muitos objetos culturais, né? Por exemplo, o livro 1984 é uma grande referência para mim. Esse livro, ele também inspirou esse Big Brother, porque lá, o que é que tem? Você tem uma sociedade repressora em que tem um líder que aparece lá sempre e que todo mundo tem câmeras todo o tempo. Então, essa é uma das referências. Jogos Vorazes, na série, que as pessoas também são filmadas, tem uma sociedade repressora para sobreviver, também é um tipo de referência para mim. E tem outros filmes, outras questões da literatura que me serviram como base para eu pensar esse universo. E, na realidade, outra referência era que eu assisti muita discussão política pelo YouTube, naturalmente, sobre o que estava acontecendo no Brasil, sobre a negação de vacina, sobre a negação das pessoas trans, sobre a negação das conquistas já realizadas no país. E isso me chamou a atenção de pensar assim, será que nós ou essas pessoas não estão abduzidas? Elas acreditam naquilo mesmo que está, ou não acreditam? Será que elas não receberam uma vacina? Isso foi um ponto de partida também para eu pensar em criar um universo com essa ideia. É isso. Espero que eu tenha respondido. Professor, nós temos uma pergunta aqui do Maico. O Maico quer refazer a pergunta. Pode ser, Maico? Vamos lá. Na verdade, é uma nova pergunta, desculpa. Ele elaborou agora. Bom, na verdade, professor, perguntar aqui pro professor. Quando o humor deixa de ser crítica e se torna desrespeito? Eita! Rapaz, mas você foi fundo, viu, com essa pergunta? Rapaz, mas você de discussão que a gente tem se o humor tem limite. Essa é a discussão que nós temos. Quando as pessoas me perguntam, o humor tem limite? Aí eu faço a pergunta, a arte tem limite? Porque o humor também é uma arte, né? Claro. Então, este limiar de saber até que é desrespeito ou não, você tem que pensar o seguinte, ou sempre ele está fazendo uma determinada coisa. Mas se você quiser... Professor? O humor sempre ele está... Professor. Sempre ele dá desrespeito. Professor Fernando, por gentileza, reinicie a sua fala. Deu uma travadinha aqui na imagem, um sinal da internet. Por gentileza. Reinicie a sua fala. Deu uma travadinha aqui na imagem, um sinal da internet. Por gentileza. Bom, a pergunta crítica ela pode ser um desrespeito.
Aí eu disse que essa pergunta é a polêmica dos dias de hoje sobre o humor, sobre o limite do humor. Qual é o limite do humor, se o humor tem limite? Uma das coisas é que se o humor tem limite, a arte tem limite, né? Mas o artista ele tem que ter responsabilidade, pelo menos isso eu acredito que ele tem. Eu procuro, particularmente, pensar assim, todo humor ele tem uma crítica, e, de alguma forma, alguém vai ficar ofendido. Se eu criticar um político, ele vai ficar ofendido, ou a filha do político vai estar. Então, eu faço algumas escolhas. Qual seria a minha escolha? Primeira coisa, eu escolho não ofender aquelas pessoas, aquelas que já são ofendidas na sociedade normalmente, que não precisa de arte, para a arte do humor, para você criticar a homofobia, doentes, pessoas com alguma deficiência física, mental, as questões de gênero ou as questões religiosas. Isso é uma opção minha, porque muitas vezes isso já é criticado normalmente em conversa com os amigos e tudo, as questões raciais também. Então, o que é que eu faço a escolha? Eu escolho a crítica aos poderosos, que esses poderosos eles já estão acima de qualquer coisa. E quando eu critico pessoas que já são motivo de riso, normalmente independente da arte, é como dizer que eu estou chutando cachorro morto, no sentido de que eu estou batendo quem já é batido, né? Então, essa é a minha escolha. Mas toda vez, em qualquer arte que você vá botar a cara, vai ter alguém que vai gostar e vai ter alguém que não vai gostar. Vai ter alguém que vai dizer que isso é um desrespeito e outro que não. Só para ilustrar, o Alto da Compadecida, que é uma obra consagradíssima e que também é uma obra humorística, que lá por volta de 1946, foi condenado pela Igreja, porque eles diziam que eles estavam fazendo crítica, estavam ofendendo, estavam desrespeitando a Igreja Católica. O Ariano Suassuna diz que ele é católico. Na realidade, ele não estava criticando a Igreja Católica, ele estava criticando os maus padres. Bom, espero que eu tenha respondido, né? É isso. Temos mais uma pergunta, mais uma perguntinha. Quem está... Maico quer fazer outra, Maico? Pode ser? Vamos lá, o Maico vai fazer uma outra pergunta, Fernando. Só um instantinho. Quais os conselhos daria para os jovens roteiristas e dramaturgos que desejam explorar temas como, por exemplo, como criatividade e responsabilidade? Eu não entendi bem a pergunta. Fernando, ele vai falar mais explicadinho. Deixa eu pegar a pergunta aqui. Quais são os conselhos que você daria para os jovens dramaturgos de hoje que desejam explorar esses temas sociais mais complexos na dramaturgia, na verdade, dentro dos roteiros cinematográficos? Bom, eu acho que a gente tem que se esclarecer, né? Quando a gente vê posições políticas, posições sociais, a gente não pode ver só um lado, não. A gente não pode ver só o lado que a gente gosta, só o lado que a gente aprova. Hoje existe uma discussão muito grande de esquerda e direita. Eu assisto muita coisa que tem a ver com pessoas da esquerda e vejo muitas coisas de pessoas da direita também. Consigo ver em alguns comentários de pessoas da direita algo que se aproveite. Consigo ver nas pessoas da esquerda coisas que não se aproveitam. Então, o senso crítico ele tem que ser distanciado. É muito difícil, nós estamos sempre influenciados. Então, quanto mais a gente puder ouvir as partes, abrir os nossos ouvidos para ouvir os diversos tipos de pensamento, não só aquele que a gente concorda, não só aquele que a gente gosta, mais você vai poder escrever ou fazer arte de uma maneira mais esclarecedora.
não somente uma arte somente engajada, não somente uma arte tendenciosa, embora eu acho que ainda eu tenho muita tendência, que é muito difícil desvincular, separar isso, mas é uma coisa que eu procuro fazer. Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta, pessoal? Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Não? Bom, por enquanto não temos mais perguntas, professor. Então eu vou passar o último vídeo, só que eu não vou passar todo, e talvez uns 5 ou 10 minutos, para eles verem o formato da escrita do roteiro, tá certo? Lembrar que eu também coloco, se o Kenneth quiser falar alguma coisa, ele pode falar, depois da fala dele eu posso completar. Aí eu vou passar um pouquinho do vídeo, que já são 10h45, e aí passar uns 5 minutinhos, ou 6, e depois a gente faz as considerações finais, tá ok? Perfeito, professor. Tranquilo. Falar alguma coisa? Kennedy, você quer perguntar alguma coisa? Não, vou fazer só explicar aqui. Tá, só um instantinho. O Kennedy vai fazer agora uma explanação dialogada e daqui a pouco retornamos com o vídeo. Não, quando ele terminar, eu falo para completar e depois a gente retorna. Tá bom? Ok. Bem, vai ser apresentado agora o terceiro e último. Tá falando, eu estou ouvindo, não. Graças a Deus. Vai ser apresentado agora o terceiro e último vídeo, né? Ele tem 30 minutos, né? Mas como a gente foi bem... Houve muitas perguntas, o que é mais importante, né? Justamente é essa interação com o professor. Vai ser exibido 6 minutos desse vídeo, que é só para vocês terem uma ideia de como é a estrutura de um roteiro, como você escreve um roteiro, né? A estrutura. Aí ele vai apresentar esse capítulo para vocês terem uma ideia e depois de 6 minutinhos ele volta para fazer as considerações finais. As imagens que compõem esse vídeo, eles são formados por uma cidade futurista, né? Aí manifestações com policiais com escudos de proteção, um astronauta caminhando sobre a superfície de um planeta, sequência de jovens em várias situações, em manifestações, em conversa, no celular, e no final da leitura do episódio, que é narrada nas telas. Na leitura do episódio que é narrada, são apresentadas na tela as páginas digitalizadas do texto no formato como são produzidas pelo autor e como os atores recebem para poder decorar, enfim, se preparar para a cena em si, tá? Lembrando, mais uma vez, nós estamos contando aqui com o apoio dos intérpretes, a Marisa, que estava aqui com a gente agora, e o Paulo, que está aqui ao meu lado. Lembrar que o roteiro ele é só escrito, mas para ficar mais interessante visualmente, eu coloquei umas imagens ilustrativas do lado. Vai começar um pequeno vídeo falando um pouco o que seria o primeiro episódio, na realidade seria o primeiro episódio, e depois eu deixo uma parte do texto que ele está sendo narrado, a parte da escrita, certo? Mas lembrando sempre, não existe no roteiro figuras, imagens, você não coloca imagens, as imagens são descritas. Aí eu coloquei mais para ficar mais interessante, são meramente ilustrações. Professor Lida, nós podemos fazer a discussão do vídeo já? David, você pode começar. Já, é porque eu acho que você não me ouviu, mas a disse que foi dinheiro. Ok, professor. Ok, professor. O projeto audiovisual Abduzidos na Terra Plana propõe uma narrativa ficcional provocadora, situada em uma realidade distópica, controlada por um governo que reprime a dúvida e reprograma consciências. No episódio inaugural, intitulado Essa primeira O Despertar parte da Dúvida,
não faz parte do Acompanhamos a roteiro. rotina da família Silva, subitamente interrompida por uma intervenção silenciosa e coercitiva. Agentes uniformizados invadem o lar durante a madrugada, iniciando um processo de reprogramação mental. Célia Traditus, uma observadora inesperada, é silenciada antes que possa reagir. Apenas Paulo, um dos filhos, resiste. Ao acordarem na manhã seguinte, os membros da família apresentam comportamentos normalizados, porém fragmentos de memória e sensação de estranhamento persistem, principalmente em Paulo, que começa a questionar a realidade ao seu redor. A vida no bairro segue um padrão artificial. Frutas quadradas, rotinas repetitivas, frases mecânicas e tarefas sem sentido. A escola reforça a divisão e a doutrinação, enquanto dúvidas pontuais surgem entre os jovens. A ruptura definitiva ocorre com o surgimento de um bilhete misterioso. A verdade está na caverna. A partir daí, inicia-se uma jornada clandestina de descoberta, guiada por mapas antigos e revelações que colocam em xeque a natureza do mundo em que vivem. Abduzidos na Terra plana, combina elementos de ficção científica, crítica social e linguagem visual simbólica. É uma proposta pensada para provocar reflexão sobre controle, verdade e liberdade, e abre espaço para abordagens interdisciplinares nas áreas de educação, cultura e comunicação. Este episódio piloto busca sensibilizar, engajar e abrir diálogos com instituições comprometidas com a democratização do conhecimento e da arte. Estamos à disposição para ampliar a proposta, discutir parcerias ou apresentar o material completo em encontros presenciais ou remotos. Abduzidos na Terra plana, versão 3 de junho de 2025. De Fernando Lira. Episódio 1, O Despertar da Dúvida, sequência 1, Ex-Lua da Terra plana à noite. Durante a noite, o silêncio é interrompido pelo ronco de uma van preta, que se desloca lentamente até estacionar em frente a uma casa aparentemente comum. Os faróis da van se apagam instantaneamente. Uma luz fraca e fria emana dos postes da rua, que ilumina a logomarca governamental estampada na lateral do veículo. Ordem, retidão, planeza, governo da Terra plana. A porta lateral é aberta sem um som. 4 homens uniformizados descem, organizados e silenciosos. Carregam macas metálicas, cabos elétricos e maletas compactas. Sequência 2, Casa vizinha, noite. No andar superior da casa vizinha, uma mulher, Célia Traditus, 50, veste um camisão longo de dormir bem passado. Sua silhueta é recortada pela fresta da cortina, seus olhos vigilantes acompanham a movimentação na rua. Seu marido, Marcus Traditus, 50, resmunga da cama, sem se virar para olhá-la. Marcus. Célia, pare de vigiar. O governo sabe o que faz. Célia. É verdade, uma coisa para ter lei é o direito. Marcus. Já sabemos como funciona. Volta para a cama, afinal a cama serve para tudo, até para dormir. Célia não responde. Fixa na cena de fora. Sequência 3, Casa do Silva. Um dos homens percebe a espreita. Rapidamente, ele ergue um dispositivo luminoso, semelhante a uma lanterna que emite um raio branco sem dispersão e o direciona para os olhos da mulher. O brilho intenso reflete em suas pupilas dilatadas. Sem resistência, ela se afasta da janela e se deita na cama, em transe. Sequência 4, Casa do Silva, madrugada. Os cômodos estão desabitados e mobiliados. As luzes estão apagadas.
Os agentes entram em fila, um por um. A sala está em silêncio. Os corpos de Carlos, 50, Joana, 48, Paulo, 18, e Carla, 17, estão estendidos sobre as macas, eletrodos fixados em suas têmporas. Visão de um monitor portátil. Escaneamento da sala concluído. Nenhum sinal de memória remanescente. Iniciando reprogramação. Os agentes conectam os cabos e injetam a corrente. Os de Paulo se abrem. Seus dedos se contraem levemente. Num impulso rápido, ele arranca os eletrodos da testa. Paulo. Professor William, nós já temos 6 minutos de fim. O senhor faz alguma orientação? Deixa acontecer bastante. Gente 1. Ele É nessa acordou. sequência. Está terminando. Antes que possam reagir, Paulo rola para o lado e cai da maca. Seu corpo ainda está entorpecido, mas ele se força a levantar. Ele tropeça em um dos cabos, que puxa um equipamento ao chão, faíscas saltam da conexão. A luz pisca. Um agente se aproxima, Paulo pega a maca e a joga contra ele. O homem recua, derruba um dos instrumentos de reprogramação. Paulo. Vocês não vão me apagar. Ele corre em direção à porta, 2 agentes o interceptam. Um golpe acerta seu estômago. Ele se dobra, respira com dificuldade. Os outros agentes seguram seus braços e o forçam de volta à maca. Paulo se debate, uma das maletas é aberta e uma seringa aparece. Um agente injeta a seringa no pescoço de Paulo. Sua visão fica turva. O mundo desacelera. Paulo desmaia. Visão de um monitor portátil. Instabilidade detectada. Aplicando protocolo emergencial. Memória temporária comprometida. A energia falha por 10 segundos. Agente 1. O que aconteceu? Agente 2. Tivemos uma pequena queda de energia, mas acho que deu tempo de realizar toda a reprogramação. Os agentes terminam o procedimento. A sala retorna ao silêncio. Eles desligam os equipamentos e saem, sem pressa. Paulo permanece de olhos fechados, deitado na maca. Fá de outubro. Sequência 4, Int Casa do Silva, manhã. Pode parar. Parado o vídeo, professor. Tá parado o vídeo, professor. Obrigado. Parado o vídeo, professor. Obrigado. Ok, eu, assim, se tiver alguma pergunta para a gente encerrar, né, eu tenho mais é que agradecer a oportunidade, agradecer ao Davidson, agradecer a todos que estão aí. Se tiver alguma coisa, a gente encerra, né, Davidson, se você quiser fazer um encerramento ou alguma questão, também podem dar o meu WhatsApp para perguntas depois, e todos esses vídeos, essas coisas, depois vão estar numa plataforma disponível para todos assistirem. É com você, Davidson. Professor, eu agradeço a gentileza do professor Fernando Lira nesse compartilhar de experiência através da linguagem audiovisual. Agradeço também aos meus amigos aqui, companheiros, o Paulo, intérprete, tradutor de Libras, o audiodescritor Kennedy Saldanha, a nossa intérprete de Libras aqui, a Marisa, e em especial eu quero agradecer a coordenação da APAE na pessoa da professora Laura, agradecer a presença dos professores e carinhosamente agradecer a presença de cada aluno que participa daqui
dos projetos, das ações pedagógicas dessa instituição tão importante aqui para Maranguape e, por que não dizer, para o Brasil, né? A APAE representa uma instituição que acolhe tão bem todas as pessoas, todos os dias. Professor, o senhor quer falar mais alguma coisa? Eu também quero agradecer, né? Assim, para mim é uma honra, a gente sempre aprende quando tem que comunicar para públicos diversos. Cada público a gente tem que descobrir qual é a melhor linguagem. Eu não sei se consegui, porque até porque essa distância, esses problemas, às vezes, que não está sob nosso controle, problema técnico, né? Mas, para mim, eu estou muito feliz, agradecer ao Davis, os profissionais da audiodescrição, da Libra, porque eu agora falando, eu posso esquecer os nomes, né? Que é o Kennedy, Saldanha, o Marinho, a Marisa, me atrapalhou. Marisa. Pois é. Então, muito obrigado. Eu sempre fui muito acolhida aí no Maranguape, na pessoa do David Macedo. Nós já temos uma parceria, né? O David só faz engrandecer as coisas que eu faço. Muito obrigado, David, mais uma vez. A gente agradece mais uma vez e gostaria que o senhor registrasse aqui o financiamento através da nossa Secretaria da Cultura, professor. Por gentileza, fala um pouquinho. Fala um pouquinho. Bom, esse projeto ele tem um apoio da Secult, né? Inclusive, no vídeo que eu estou gravando, vocês não estão vendo, ele tem até a legenda, né? Através da Lei Paulo Gustavo, que é de desenvolvimento de roteiros, no caso nosso, série, que foi do edital do ano passado, e eu tenho que concluir neste ano, né? Sem esse apoio, a gente não pode fazer muita coisa, né? Porque tudo tem muito custo, mas tudo dando certo, tenho a agradecer. E a parceria da APAE, né? Também está aqui registrado na sua logomarca, esse vídeo que eu estou fazendo aqui, que eu coloco. Não está para ir, mas está aqui para mim. Tá bom, Davidson? Não tem gravação, mas vou continuar mas aqui a gente encerra essa palestra. Obrigado. Registrando aqui o acolhimento da professora Cidiana, a filmagem do Paulo, e dizer que quem participou da palestra, na semana que vem vai receber o certificado de participação. Muito obrigado, gente. Bom dia e até a próxima. Obrigado, hein?